Hoje nós vamos falar sobre o templo de Deus, que Paulo vai dizer ali em 2 Tessalonicenses, que o anticristo vai se assentar nesse templo. Antes de tudo, graça e paz a todos, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui para o canal, que nós vamos abordar esse tema, olhando para essas duas principais visões que nós temos aí corrente pelos irmãos, uns defendendo que o templo que Paulo disse ali em 2 Tessalonicenses é o templo de Jerusalém, outros dizendo que o templo ali fala acerca da igreja, do corpo de Cristo, que vai ter ali a apostasia. Então eu quero abordar esse tema, lendo os textos sagrados. Depois eu quero, nesse meio, falar ali a posição de alguns autores do período da patrística, pelo menos uns 3, que é aquela coleção de autores que escreveram do primeiro até o sexto, sétimo século, e depois trazer as minhas conclusões, mostrando como que eu entendo esse tema. Eu já citei no canal aqui como é que eu penso, eu não mudei tantas coisas, mas eu quero só acrescentar algo mais. Mas sem perder tempo, vamos ler o texto ali de 2 Tessalonicenses. Irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o que? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, duas coisas que vai acontecer antes da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. E no caso aqui é a apostasia. Eu vejo pessoas que interpretam a apostasia aqui como arrebatamento, que é uma coisa que não tem nada a ver com a palavra apostasia. Surgiu esse movimento novo aí de dizer que apostasia é arrebatamento, mas isso é um equívoco. E aqui vai falar sobre o homem da iniquidade, né, o filho da perdição. E o versículo-chave é o versículo 4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Nesse texto, nós observamos que ele vai se assentar nesse santuário. A palavra santuário aqui no grego é naos. Naos ele vai ser utilizado em outros contextos que nós vamos ver, que vai falar sobre santuário de Deus, referindo-se à igreja, ao corpo de Cristo. O apóstolo João, no capítulo 2, ele vai dizer isso acerca do santuário de Deus, que ele dizia ali que ia destruir aquele santuário e ia reconstruir em 3 dias. Destruir em 3 dias e reconstruir. E os fariseus ficaram doidos, porque eles disseram o seguinte: mas foi em 46 anos que foi construído isso. Você está dizendo que é em 3 dias? Aí quando João ele entende a revelação, depois que Cristo ressuscitou, ele vai dizer que ele estava falando acerca do seu corpo. O corpo de Cristo é a igreja. A interpretação que se coloca nesse versículo, dessa linha, que vai defender que a igreja é esse templo de Deus que o anticristo está se assentando, eles vão dizer que ali fala acerca de apostasia da igreja, uma grande apostasia. E isso vai acontecer de fato, que no caso seria a igreja que está espalhada, então é o templo de Deus que está espalhado e ela se reúne e essa igreja ela vai apostatar. Então é por isso que ele está falando acerca de assentar nesse templo de Deus e, no caso ali, cometer a profanação nesse templo. É uma interpretação legítima na qual eu tenho essa interpretação, mas um outro lado também, que muitas vezes a gente exclui essa questão do templo de Jerusalém por uma questão de que, agora nós estamos na realidade. E esse é um dos pontos que eu quero deixar claro. A realidade e a sombra, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que tudo isso faz parte da obra de Cristo. Então eu quero ler um texto em Colossenses que vai dizer o seguinte: capítulo 2, versículo 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, olha que interessante, Paulo está falando sobre festas, lua nova e sábados. Tudo isso daqui está relacionado com a lei, porque quando nós temos a lei, nós temos as festas, a Páscoa, os asmos, primícia, Pentecostes, dia da trombeta, dia da expiação e festa dos tabernáculos. E todos esses momentos havia ali os sacrifícios. Então ele está dizendo assim que tudo isso daí é sombra, ou seja, mas o corpo é de Cristo. A realidade de todas essas explicações na sombra, nós temos através
da igreja, que começa com os apóstolos ali, o Senhor ensinando a lei, os profetas e os salmos para os apóstolos. Então, quando nós olhamos para a sombra, nós não podemos criar uma doutrina herética, que é uma heresia realmente de perdição mesmo, que cria um dualismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é aquela ideia de Marcião. O marcionismo era isso, que o Deus do Antigo Testamento é Satanás, e o Deus do Novo Testamento é o Deus bom. Então, aí cria-se essa divisão, e aí acaba que a pessoa não entende que ambos fazem parte de um propósito de Deus. Então, uma vez que você entende a realidade, aí no caso, oferecia-se os sacrifícios, as festas, eram feitas ali no templo de Deus. No caso, você tinha um tabernáculo, que era o tabernáculo móvel, depois Davi deseja edificar uma casa para Deus, mas o desejo de Deus não era ter esse tabernáculo que Davi desejaria construir ali, mas Deus ele permite isso, a gente vai ler alguns textos aqui. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Fazes tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então observe que Davi tinha ali descanso de todos os seus inimigos, né, que o Senhor tinha dado. Aqui tem uma relação muito interessante com a questão tanto do reino que está dentro de nós, que é o Senhor colocando os inimigos debaixo dos pés, como também na sua segunda vinda, esse descanso que não vai haver inimigo, é por isso que Satanás vai ser preso. Eu até já fiz um vídeo sobre esse tema. Satanás vai ser preso, aí temos um período do reino milenar, etc e tal. Continuando o texto, porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Está vendo que Deus está perguntando: olha, eu não pedi isso daí para que Davi fizesse uma casa de cedro. Davi ele estava no conforto, vamos fazer uma casa para Deus. Não era esse o desejo de Deus. Deus não tinha pedido isso para Davi, mas, porém, Deus ele concede a Davi esse desejo de ele querer fazer uma casa, mas Deus não permite que Davi faça a casa, mas sim o seu filho Salomão. Tanto que nos versículos seguintes, no versículo de número 12 ao 17, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homem. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino será afirmado para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aqui está um ponto interessantíssimo, porque quando o Senhor disse que o filho de Davi ia edificar a casa do Senhor, que é esse templo, ele disse assim que eu serei por pai e ele me será como filho. E muitos entendeu aqui nesse contexto, o povo judeu, que estava falando acerca de Salomão. Inclusive até hoje eles entendem que é Salomão. Por isso que o Salomão fez o templo de Deus. Mas não estava falando de Salomão aqui, estava falando de Cristo edificar esse templo que é a igreja. Porque esse versículo, ele me será por filho, eu você como pai, você vai encontrar 3 vezes os apóstolos falando essa expressão, tirando daqui. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele diz lá no capítulo 1, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei? Citando aqui uma palavra dos Salmos. E outra vez,
eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Note que o escritor de Hebreus está aplicando essa palavra de 2 Samuel, ele me será por filho e eu vou ser como pai, aplicando aqui a Cristo. Esse filho é Cristo. Todos os anjos de Deus o adorem. Está falando do cabeça. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, ele vai citar também essa expressão: eu serei como pai e eles me serão como filhos. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou Belial, algumas versões? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus, aqui falando de naus, né? Que ligação tem com o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, viventes, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos recebereis, sereis vosso pai e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu serei para vocês como pai e vocês serão filhos e filhas. Aqui Paulo já está aplicando para o corpo de Cristo, está dizendo para nós não tocarmos em coisas impuras, esse santuário não pode ter contaminação. Então, quando se fala ali acerca de assentar no santuário de Deus, podemos falar claramente aqui que está falando de uma corrupção da igreja, realmente ali uma apostasia. Porém, quando aqueles que defendem o templo de Jerusalém falam que ali é o templo de Deus, eles não estão totalmente equivocados do ponto de vista que foi Deus que permitiu que fosse construído o templo de Deus. Porque quando Salomão constrói o templo, se Deus não tivesse parte ali em nada e fosse uma obra de Satanás, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, e então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Aí o versículo 13 e 14. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvar o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha que interessante. Então, mesmo nós sabendo que Deus não queria esse templo, Deus ele permite e derrama a sua glória ali. Por causa que ainda eles estavam na antiga aliança, eles iam oferecer os sacrifícios que apontavam para a verdadeira realidade das coisas, não mais agora a sombra, mas a realidade. Mas observe que o templo que Salomão construiu, ali você vai ver os sacerdotes, os levitas, tocando em uníssono, louvando a Deus, e a glória do Senhor vem sobre aquela casa, que é o templo ali em Jerusalém, que havia em Jerusalém. Então Deus estava ali trabalhando com o povo, ministrando ali na sombra, para que quando viesse a realidade, todos pudessem ir para a realidade. Então, o templo em Jerusalém, que havia naquele tempo, era um templo de Deus. Paulo, quando ele vai escrever o templo de Jerusalém, ainda existia esse templo. E aí que está um ponto interessante. Paulo considerava esse templo de Jerusalém como o templo de Deus? Sim, porque é a sombra. Mas Paulo, ele estava chamando aqueles que estavam na sombra, que eram os judeus que estavam presos na primeira aliança, à realidade. Por isso que ele diz que nós temos que ter paciência para com os judeus, quando os gentios eles são introduzidos na nova aliança, eles não podem se gloriar, mas ter a paciência, a misericórdia para com esses que estão cegos. Paulo ele era muito duro com aqueles judeus que, ao entender a realidade, ainda assim continuava pregando a sombra, dizendo assim: olha, vocês têm que voltar aí para a circuncisão na carne,
vocês têm que oferecer os sacrifícios de animais para justificação. E aí ele diz, olha, se vocês disserem que o fim é voltar para a sombra, toda a obra da realidade anula. É isso que ele está dizendo. Mas ele nunca desconsiderou esse templo, dizendo que é o templo do diabo, como alguns afirmam. Não, o templo de Jerusalém era o templo de Satanás. Depois que vem a revelação, agora é de Satanás. Não, é de Deus ainda, mas temos essa transição das alianças, e é por isso que Paulo vai se fazer de judeu para ganhar os judeus. Então, esse é um ponto interessante. A sombra, unido à realidade, revela ali toda a sua plenitude no sentido da obra de Deus, tanto ali na antiga aliança como na nova. Agora, se a pessoa fica somente na antiga aliança, logo ela já não faz parte das promessas. Ela não é considerada nem filho de Deus, porque para ser considerada filho de Deus, tem que crer na realidade de tudo que foi dito na antiga aliança, que é crer no Messias, que chegou, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando eu olho para esses textos, eu vejo que nós não podemos criar essa tensão de dizer assim, olha, o templo de Deus não é de Jerusalém, ou uns vão dizer, isso daí é coisa de Satanás, etc e tal. Então o apóstolo Paulo, escrevendo 2 Tessalonicenses 2,4, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo e ele estava com o coração do profeta Daniel. Lá em Daniel 12 vai falar da ressurreição nos primeiros versículos, e no versículo 7 nós temos ali, ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, isso o quê? Vai falar acerca da ressurreição ali, né? Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E isso que seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a ressurreição. Ali, quando vai falar da ressurreição, vai falar do justo e do injusto. Mas quando nós lemos o Apocalipse, João vai descrever com mais detalhes como que é a ordem sequencial das ressurreições. Você tem uma primeira ressurreição, que é dos santos, só depois de 1000 anos que nós temos a ressurreição do injusto. Então Daniel ele não vai detalhar isso daqui. Por isso que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e o livro de João, Apocalipse de João, é do Novo Testamento. Então você tem que unir essas duas coisas e sempre buscar a luz da revelação através da palavra dos apóstolos, e nunca ao contrário. Nunca que nós interpretamos as palavras de Deus, primeiramente pelos profetas, pela lei do Antigo Testamento. É o inverso. É os apóstolos que nos dão a revelação daquilo que era mistério, daquilo que estava oculto, e outra hora foi revelado aos seus santos apóstolos. Paulo vai dizer isso, esse mistério que fala acerca dos gentios unidos no corpo de Cristo. Então, tudo isso daí tem a ver também com a ressurreição, como que vai se dar a união definitivo de judeus e gentios no encontro com o Senhor nos ares, que seria aí, no caso, na sua segunda vinda. Então, vamos continuar com o texto que diz assim, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Haverá ainda 1290 dias. Aí ele vai falar aqui de bem-aventurado, os que esperam e chegam até 1335 dias, que não é um tema assim que eu quero entrar no vídeo. Mas eu só estou mostrando para vocês que Paulo, quando ele vai falar desse assentar o anticristo, ele está tendo em vista aqui as profecias de Daniel, quando Jesus vai dizer assim, quando vis o abominável da desolação, que disse o profeta Daniel. E ali estava falando acerca desse templo de Jerusalém, na qual, quando nós olhamos para Apocalipse, tempos e metade de um tempo, vai utilizar essas profecias aqui também de Daniel, mas hoje nós não temos o templo de Jerusalém. Qual seria a interpretação de maneira correta? Que o templo que está falando ali em Daniel, que ele vai profanar, é a apostasia. Essa é a interpretação da realidade, que nós chamamos de templo de Deus, o corpo de Cristo. Agora, um ponto que é interessante é o seguinte, se esse templo de Jerusalém for reconstruído, esse templo nós chamaríamos de templo de Deus ou é templo do diabo?
Aí que está um ponto que eu acredito que nós temos que atentar para essa questão da sombra e da realidade, porque ambas as coisas foi Deus que deu as revelações. Se Deus deu as revelações na primeira aliança, na antiga aliança, e ele vem e traz o quê? A plenitude da revelação, ou seja, graça sobre graça, como João vai dizer, nós temos que considerar que ambos foi Deus. Então, se um judeu que está cego, né, na antiga aliança, que vive na sombra, eles desejam reconstruir um templo, e o texto não diz que é o anticristo que vai construir o templo. No penúltimo vídeo eu falei sobre a questão do Reino do Norte e do Sul. Pode ser uma ação do Reino do Sul que venha a fortalecer todo esse movimento judaizante para que eles venham construir um templo. Mas ao construir esse templo em Jerusalém, esse templo em Jerusalém seria do diabo? Não. Continua sendo o templo de Deus porque eles estão utilizando das Sagradas Escrituras para reconstruir o templo. Ainda que seja na sombra, ainda que seja um erro na qual nós consideramos um erro porque eles tinham que estar na realidade, nós temos que ter paciência. E aí, desse erro deles, é que vai vir a ação do anticristo para enganá-los e enganar muitos cristãos. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, olhando a carta de Barnabé, que é esse aqui que eu vou ler agora primeiro, que está nos Padres Apostólicos, Pais Apostólicos. Eu vou citar aqui o que ele vai falar do templo. Ele vai explicar que o templo de Deus aqui, o seu significado, aquilo que realmente tem que ser entendido na realidade. Então vamos lá para o texto de Barnabé. Não vou ler tudo, eu vou ler só algumas coisas para a gente estar meditando. No que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses infelizes extraviados puseram sua esperança no edifício, como se fosse a casa de Deus, e não no Deus deles, que os criou. E com efeito, quase como os pagãos, eles os consagraram no templo. Então Barnabé está sendo bem duro, e não se sabe se foi Barnabé que escreveu mesmo, ou se foi um outro, tanto que pode ser uma pseudoepígrafe, ou seja, colocou só o título lá, Carta de Barnabé, para dar aquela força, porque Barnabé andou com Paulo. Mas a questão é que essa carta era uma carta que circulou ali no período do primeiro século. Então as pessoas tinham esse entendimento. Então ele está falando aqui desses judeus extraviados, esses infelizes aqui, são judeus que estão debaixo da antiga aliança, que se apegam a edifício, e não no Deus que deu as prescrições, mas mostrando para eles que não era para ficar aí. Tinha uma coisa maior por vir, que era a realidade do Cristo. E ele diz, mas como fala o Senhor, abolindo o que? Toda essa questão da antiga aliança. Então agora é uma nova aliança. Daí ele diz, aprendei. Quem mediu o céu com o palmo e a terra com a mão? Não fui eu, diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa construirei para mim? Ou qual será o lugar do meu repouso? Ele citou Isaías 66, 1 e 2. Então você vê que Deus está dizendo, mas que casa vocês vão construir para mim? Qual é o lugar do meu repouso? E é nesse texto aqui que Estevão vai utilizar, que ele vai dizer assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, em Atos 7, 49 e 50. Porque eles entendiam a realidade. Porque a pessoa, se uma vez que ela entende a realidade e fica na sombra, ela está cometendo um erro gravíssimo, está anulando toda a graça de Deus em Cristo Jesus. E isso aí é um pecado seríssimo, por isso que foi muito combatido isso nas cartas dos apóstolos. E ele continua a dizer aqui, eis aqueles que destruirão esse templo, eles mesmos o edificarão. É o que está acontecendo de fato por causa da guerra deles. O templo foi destruído pelos inimigos e agora o mesmo servo dos inimigos o reconstruirão. Então aqui temos uma data, mais ou menos, na qual a carta foi escrita. Porque ele está falando aqui das guerras dos judeus, o templo já tinha sido destruído, então foi depois dos anos 70, uns vão dizer ali em volta 120 e pouquinho, não tem uma data precisa, mas quem escreveu estava vivendo esse período. Aí ele está mostrando, olha, esses inimigos da cruz, que são os judeus, eles estão querendo reconstruir o templo. Então nessas guerras, aqui se destaca a terceira, que temos ali a revolta com aquele general Zelote, Simão Bar Kokhba, se eu não me engano é assim o nome dele que se pronuncia. E aí, no caso, essas revoluções que os judeus vão fazendo, e até hoje, eles estão querendo levantar esse templo, né? Que ele mostrou a verdadeira interpretação, e ele continua dizendo, e aconteceu conforme o Senhor tinha dito, indaguemos se existe um templo de Deus. Sim, existe, onde ele mesmo diz que o há de construir e aperfeiçoar. E de fato está escrito,
Quando a semana estiver terminada, será construído um templo de Deus com esplendor sobre o nome do Senhor. Quando ele fala aqui, quando a semana estiver terminada, aqui está falando acerca das 70 semanas. E aí nós temos ali um processo das 70 semanas, 62 semanas, depois você vai ter, o ungido vai ser morto. Então ele está mostrando o término, não das 70 semanas no total, mas ali quando vai falar acerca do ungido que é morto. E quando o ungido é morto e ressuscita, que é Cristo, ele vai edificar a igreja, que é construir, que ele vai dizer aqui, será construído um templo de Deus com esplendor sobre o nome do Senhor. Então, às 70 semanas nós temos essas etapas e temos a última, que aí nós consideramos, no meu entendimento, que é um intervalo para o final. E aí eu vou continuar lendo o texto aqui, pulando algumas coisas, mas depois você pode ler ali esse texto na íntegra, que é só um trecho, né? Ele diz assim, ó, estais atento para que o templo do Senhor seja construído, com esplendor e de que modo? Olha como é que ele vai falar o modo que esse templo está sendo construído. Aprendei, recebendo o perdão dos pecados e pondo nossa esperança no nome, nós nos tornamos novos, recriados desde o princípio. E por isso que Deus habita verdadeiramente em nós, tornando-nos a sua morada. E como? Pela sua palavra de fé, pelo chamado da sua promessa, pela sabedoria das suas leis, pelos mandamentos da doutrina, e ele próprio profetizando em nós, habitando em nós, abrindo para nós a porta do templo, que é a nossa boca, e dando-nos o arrependimento, ele nos introduz no templo incorruptível. Aí ele continua, de fato, que deseja ser salvo, não olha para o homem, mas para aquele que habita nele, e fala por meio dele, maravilhado de não ter ouvido as palavras daquele que fala através de sua boca humana, nem de ter desejado ouvi-las. Este é o templo espiritual construído pelo Senhor. Então nós vemos aqui Barnabé mostrando a interpretação real do templo de Deus. Esse é o verdadeiro significado, quando ali diz, o Senhor diz para Davi que ele me será por filho, eu vou ser para ele como pai, está falando acerca de Cristo, e também essas mesmas palavras de ser pai e filho, está falando para o corpo de Cristo. Então essa é a edificação na qual o filho de Davi estava construindo essa casa, que é o corpo de Cristo. Então, quando você interpreta 2 Tessalonicenses 2,4, templo de Deus, falando do corpo de Cristo, está correto, falando acerca de apostasia. Agora nós vamos ler um outro autor, que ele vai citar também essa questão de Tessalonicenses, mas ele vai mostrar o outro ângulo. Esse é o outro aspecto em relação à visão daqueles que estão na sombra ainda, na qual serão enganados. Ele vai mostrar isso daí. Irineu de Leão, ele vai escrever essa obra aqui, Contra Heresias, tá? Contra Heresias, 180 mais ou menos, e ele vai escrever isso extensamente, muito mais que aqui na carta de Barnabé. Então eu quero ler só alguns trechos que ele vai apontar a questão ali de 2 Tessalonicenses 2,4. O apóstolo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim do anticristo. Então aqui ele está citando 2 Tessalonicenses 2,4, né, porque deve ir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, etc, etc. Já lemos isso, e aí ele explica. O apóstolo se refere claramente à sua apostasia e à sua elevação acima de tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de culto, isto é, de todos os ídolos são esses chamados os deuses pelos homens, mas não são. E é a tentativa tirânica de se fazer passar por Deus. Olha que interessante, Irineu não considera a apostasia aqui como um arrebatamento, ele está falando a sua apostasia. Apostasia de quem? Sua de quem? Desse filho da perdição. Então não pode estar falando acerca de um arrebatamento. Então apostasia é a apostasia como nós entendemos mesmo, que é um desvio da fé de muitos. Continuando, além disso, afirma que já temos abundantemente demonstrado, isto é, que o templo de Jerusalém foi construído de acordo com a prescrição do verdadeiro Deus. Então, tudo que foi falado na sombra, as construções, a construção do templo, do tabernáculo, foi Deus que deu, ainda que seja na sombra. Então, não vamos entrar nessa doutrina de Marcião, que o Antigo Testamento é de Satanás. O apóstolo, manifestando a sua opinião, chama propriamente templo de Deus. No terceiro livro, dissemos que os apóstolos, aqui ele está falando do livro dele, né? Eles disseram que os apóstolos, falando em seu próprio nome, nunca chama Deus a ninguém, a não ser o verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor, por ordem do qual foi construído o templo de Jerusalém, pelos motivos apresentados acima, na qual se assentará o adversário, querendo passar por Deus, conforme diz também o Senhor. Quando vis a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalado
no lugar santo, que o leitor o entenda. Então ele está mostrando aqui, olha, esse templo de Jerusalém é o templo de Deus, que Paulo está citando como o templo de Deus mesmo, não é o templo de Satanás. E ele vai continuar. Eu estou aqui pulando alguns trechos, mas ele vai dizer no versículo 3 desse capítulo 25. Daniel, ao contemplar o fim do último reino, isto é, os últimos 10 reis, entre os quais será dividido o reino, sobre os quais virá o filho da perdição, diz que surgirá 10 chifres, a besta, e depois, entre eles, surgia um chifre pequeno, diante da qual foram arrancados 3 dos primeiros. Então ele está mostrando que esse chifre pequeno é o anticristo, que está ali em Daniel. Li aqui um texto de Daniel. Proferirá insultos contra o Altíssimo, esse chifre pequeno, e oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, o que lhe será concedido por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, isto é, por 3 anos e 6 meses. Tempo que, ao vir, reinará sobre a terra. Aqui ele está falando de 3 anos e meio que o anticristo vai reinar na terra. Agora, olha que interessante que ele vai dizer aqui. O apóstolo Paulo, falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, manifestava também o motivo desta vinda. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca, e suprimirá pela manifestação da sua vinda, que será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para os que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. E é por isso que Deus lhe manda o poder da sedução para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Então aqui ele citou Tessalonicenses, eu li aqui praticamente a Bíblia aqui com vocês, que ele está citando. A mesma coisa dizia o Senhor aos que não acreditaram nele. Então ele está fazendo uma ligação. Olha, lembra que o Senhor disse àqueles que não acreditavam nele, os fariseus, eu vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai e não me acolheste. Quando virá outro em seu próprio nome, vós o recebereis. Está falando para os judeus. Com este outro indicava o anticristo, que é estranho a Deus. Ele é o juiz iníquo de que o Senhor disse. Não temia a Deus e nem respeitava nenhum homem, a qual recorreu à viúva esquecida de Deus, isto é, a Jerusalém terrena, reclamando justiça contra os seus inimigos. Aqui é interessante, porque Irineu está mostrando, olha, esse que não temia a Deus, que não respeitava o homem, está falando do anticristo, né? A qual recorreu à viúva esquecida de Deus. Quem que é a viúva esquecida? Está falando do povo da antiga aliança, isto é, Jerusalém terrena, reclamando justiça contra os seus inimigos. Então, esse templo, ele vai ser mais objeto de engano do que de salvação para os judeus. Porque aí ele vai continuar. É exatamente isso que fará o anticristo no tempo do seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando os seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo. Olha que interessante, ele não está dizendo assim, olha, o anticristo vai fazer isso. Ele vai transferir o quê? O seu reinado para Jerusalém e vai se assentar no templo de Deus. Então Irineu está deixando claro que esse assentar no templo de Deus fala do templo em Jerusalém. Ele está mostrando que o anticristo ele vai transferir o seu reinado para Jerusalém e vai se assentar ali e vai querer se parecer como Cristo e vai fazer com que os judeus, assim como vai vir outro, né, no seu nome, vocês vão receber. Então ele está mostrando que o templo é mais um objeto de perdição, de engano, do que de salvação. Mas aqui não está dizendo que o anticristo vai construir o templo. Pelo contrário, ele está dizendo assim que ele vai se assentar no templo, que ele vai transferir o seu reinado para lá. E aí que está um ponto que muitos dizem assim, quando um líder levantar ali o templo de Jerusalém, ele é o anticristo. Não necessariamente, não está dizendo isso. Pode ser uma ação do Reino do Sul, que tenha uma relação boa com os judeus, com esse povo da antiga aliança, que vai permitir que seja reconstruído o templo de Deus. E se for o reino do sul, não quer dizer que é o reino do norte que vem o reino do anticristo. Mas que ele vai fazer esse movimento de enganar o povo ali em Jerusalém, ele vai. Então, por isso que assim, quando nós olhamos para tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, ainda que o Estado de Israel é uma permissão dada pela ONU, que está ligado com os reis da terra, de qualquer maneira, os judeus estão indo para lá, moram ali, praticam a primeira aliança
E o desejo deles é reconstruir o templo. Eles estão cegos, na sombra. Mas essa sombra, nós temos que continuar anunciando a eles a realidade de todos esses eventos que já foram na sombra, que a realidade é Cristo. E se esse reino do sul, né, fizer com que os judeus reconstruam o templo, eles vão lá levantar o templo e vão praticar o sacrifício, vai começar tudo novamente. Nós vamos ter que dizer, olha, isso daqui não é do jeito que o Senhor quer, a realidade está aqui. Mas quando eles construírem esse templo aí, não é um templo do diabo, é um templo que ainda está nos padrões das Sagradas Escrituras, que eles estão querendo reconstruir. Que aí, no caso, podemos chamar de templo de Deus, porque foi Deus que deu as prescrições, como o Irineu disse aqui. Então, observe que eu estou colocando essas duas questões do templo de Deus, tanto a explicação na realidade e mostrando que a pessoa, quando interpreta o templo de Deus sendo Jerusalém, também não está errado quando ela diz que é uma possibilidade desse templo de Deus ser reconstruído, porque eu acredito que pode ser reconstruído mesmo, é uma coisa muito patente hoje, né? Não é mais uma coisa latente, a coisa parece que está mais clara que esse templo vai voltar a existir. Mas se não existir, a gente sabe que a interpretação real da realidade é a apostasia. Então nós temos que ficar atentos a isso, porque quando reconstruir um templo, aí que é mais motivo para que a gente alerte as pessoas e virem para a realidade, porque ali vai ser instrumento de engano, como diz Irineu. E aí por isso que eu fico com a conclusão de João Crisóstomo, que é um outro que eu vou ler aqui. Eu mostrei tanto a carta de Barnabé, mostrando essa questão da realidade do templo de Deus, ser a igreja, o corpo de Cristo. Falei que Irineu vai falar de Jerusalém também ali, que seria o templo, que é ali que ele vai se assentar, mas João Crisóstomo, ele vai fazer comentário das cartas de Paulo. É ali por volta de 300 e pouco que ele vai escrever as suas reflexões, né, meditações sobre os textos do apóstolo Paulo. Ele foi considerado também por muitos um antissemita, porque ele era muito duro com judaizantes. Assim como Paulo foi duro. Né? As pessoas elas confundem isso. Quando a gente está falando acerca do movimento judaizante, a gente está falando dessa volta para a antiga aliança, que é um erro gravíssimo, que nós temos que fazer de tudo para que as pessoas não voltem. Mas Crisóstomo, ele vai defender a questão aqui de Tessalonicenses de maneira muito equilibrada, ao ponto de ele trazer essas duas questões e não anular uma a outra. E ele era uma pessoa assim que tinha uma interpretação muito clara, que não existe essa dicotomia de povos. Israel na carne, sangue e promessa, e a igreja tem outra promessa. Não, é um só povo, judeus e gentios unidos no corpo de Cristo. E olha o que ele diz no seu comentário nessa parte de Tessalonicenses. É atinente ao anticristo o que aqui disserta e revela grandes mistérios. O que é apostasia? Denomina apostasia o anticristo porque haverá de perder a muitos e induzir a que apostatem, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Novamente um outro que vai falar de apostasia como engano, não é como arrebatamento. Dá-lhe a denominação de homem de pecado, pois cometerá inúmeros pecados e haverá de se empenhar em que outros pratiquem crimes horríveis. Chamam-o de filho da perdição, porque ele também perece. Quem é ele, então? Acaso Satanás? Absolutamente não, não é Satanás, ele está dizendo. Mas determinado homem que assume toda a sua atividade. Então não é Satanás, é um homem que vai assumir a sua atividade. E aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, e levantar-se-á contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, e com efeito, não o seduzirá ao culto dos ídolos, mas será uma espécie de adversário de Deus. Destruirá todos os deuses, ordenará que o adorem em lugar de Deus, e assentar-se-á não somente no templo de Deus em Jerusalém, mas no templo das igrejas em toda parte. Aqui para mim está uma definição e explicação muito perfeita em relação ao templo de Deus. O templo em Jerusalém, que ele realmente pode se assentar ali, porque já não tinha mais templo, mas eles tinham uma expectativa que o templo ia ser reconstruído. Todos esses que eu li aqui, Crisóstomo, Irineu, mas ele também diz, mas também o templo que está relacionado às igrejas espalhado por toda parte. Então, a minha interpretação hoje, concluindo, é essa. Eu acredito que quando Paulo fala de templo de Deus, ele está falando do templo de Jerusalém e também do templo relacionado às igrejas.
Então, eu consigo articular com essas duas explicações, sem opor uma à outra, mas trazer ali um sentido mais amplo para interpretar o texto. Porque, querendo ou não, hoje, Israel está aí. Os judeus, eles querem um templo. Nós temos que ter paciência e continuar pregando que eles estão equivocados, que eles têm que vir para a realidade. Que isso vai ser um instrumento de engano. E o anticristo vai enganar muito, se possível, até os eleitos, como diz Crisóstomo. Então, fiquemos atentos. Fiquemos atentos para tudo que está acontecendo geopoliticamente. Não pense que se o templo de Deus for reconstruído hoje por algum governante, esse já é o anticristo. Não. Pode ser um rei do sul. Então, que Deus abençoe sua vida e eu espero muito que os irmãos tenham entendido que a graça de Deus possa iluminar mais o seu coração, você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então é isso, tá? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.